Olá, gente, tudo bem? Eu sou Viviane Faria, professora do curso 2 Pontos Redação Online, e eu estou aqui para ajudar você a tirar acima de 900 na redação do Enem. Isso mesmo, você pode conquistar as notas mais elevadas na redação do Enem, entrar em uma universidade e fazer o curso superior que você tanto deseja. Imagina que maravilha? Mas o nosso objetivo aqui agora é falar do tema de redação do Enem 2023. O Felipe já analisou a proposta de redação com vocês, já analisou a frase temática, já analisou os textos motivadores. E sabe o que nós vamos fazer agora? Nós vamos analisar juntos um texto modelo que vai ilustrar o que foi solicitado no tema de redação do Enem 2023. Ou seja, nós agora vamos mostrar para vocês um exemplo do que poderia ser feito com o que a frase temática solicitou. Eu acho que você vai concordar comigo que o tema de redação do Enem, o tema em si de 2023, foi um tema bacana, foi um tema legal, né? Acho que foi um tema pertinente, é um tema atual, mas a frase temática eu acho que ficou um pouco grande, não ficou? Você também concorda comigo? Ficou uma frase temática grande, de difícil leitura, de difícil compreensão, interpretação. Então, eu acho sim que se essa frase temática fosse um pouquinho mais objetiva, mais direta, com uma outra construção sintática, talvez fosse mais fácil o aluno perceber o que estava sendo pedido, o que estava sendo solicitado. Muitos alunos falaram assim: ai, Vivi, eu li a frase temática e eu tive dificuldade de entender a frase temática de imediato. Depois que eu li os textos motivadores, que eu entendi o que eles estavam solicitando. Muita gente fez a mesma reclamação, tá? Então, para nós nos situarmos, para ficar mais fácil a gente analisar a redação que nós trouxemos para vocês, vamos pegar rapidinho novamente a frase temática? A frase temática está aqui, olha. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade, trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Nossa, a gente precisa pegar essa frase temática e dividir em partes para poder facilitar o entendimento, né? Então, nós temos aqui, primeiro, a palavra desafios, que é uma palavra comum, né, nas frases temáticas do Enem. Os temas costumam trazer a palavra desafios. E eu coloquei aqui para nós. O que são desafios? Desafio significa que nós estamos diante de dificuldades. Prestar atenção no plural, desafios. Quando aparece a palavra desafios na frase temática, o que está sendo dito, né? Realizar algo é difícil. Por quê? Por algumas razões. Então é como se fosse isso. Realizar algo é difícil por algum motivo, por alguns motivos, por algumas razões. Isso é o desafio, né? Então é difícil, dificuldades. É difícil o quê? O enfrentamento. O que nós vamos entender por enfrentamento? Enfrentamento vem de enfrentar. O que é enfrentar uma situação? Você quer reverter aquela situação, você quer reverter um cenário, você quer mudar uma realidade, transformar uma realidade, combater um cenário, destruir um cenário. Então, eu coloquei aqui para nós o que é enfrentar, tá vendo? Então, resumindo, é reverter o cenário, né? Então, é difícil reverter um cenário. O que nós vamos perguntar agora? Qual cenário? Um cenário de invisibilidade. Aí eu coloquei para nós. O que é invisibilidade? Invisibilidade é não ver alguma coisa, né? Alguma coisa não é vista, alguma coisa não é percebida, não é enxergada. Ou seja, algo não é valorizado, né? Então nós estamos diante de uma desvalorização. Então aqui, ó, é difícil mudar o cenário de desvalorização. Desvalorização do quê? Do trabalho de cuidado. Talvez no primeiro momento o aluno ficasse na dúvida, né? O que é trabalho de cuidado? Mas vocês viram com o Felipe que depois que a gente leu os textos motivadores, acabou.
O primeiro texto explica para nós o que é trabalho de cuidado. Então, é tranquilo para nós, né? Trabalho de cuidado, o próprio nome já fala, né? O que é trabalho de cuidado? Nós vamos cuidar. Nós vamos cuidar de quê? Cuidar do lar. O que significa cuidar do lar? Nós vamos cuidar da casa, da manutenção da casa, dos afazeres domésticos e da manutenção da vida e da saúde das pessoas que estão naquela casa, das pessoas que vivem naquela casa, né? Então é cuidar da vida dos filhos, do cônjuge, dos pais mais velhos, né, dos idosos, de outros parentes e por aí vai. Então, é difícil mudar o cenário de desvalorização do trabalho de cuidado do lar, vamos colocar assim, realizado pela mulher, por um grupo específico. Quem que é esse grupo específico? A mulher no Brasil. Então, de uma forma mais simples, é como se a frase temática significasse assim: acabar com a desvalorização do trabalho de cuidado realizado pela mulher é difícil. Ou então, se você quer seguir a ordem lá dos desafios, você pode colocar: é difícil acabar, que é o enfrentamento, com a desvalorização, que é a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. E aí nós vamos perguntar: é difícil acabar? É difícil por quê? É a nossa pergunta agora. É difícil porque, justamente, qual que é a resposta que nós vamos ter? Os desafios. O é difícil por quê? O que nós vamos ter? Os desafios, os motivos, as razões, tá? E é como eu falei, como o Felipe colocou para vocês, pensando no plural. Aí, nós temos aqui possibilidades, tá? Nós temos aqui possibilidades para dividir os parágrafos do desenvolvimento, ok? Então, a primeira forma que eu coloquei aqui para vocês, que eu acho que é o mais fácil, que eu acho que foi o que a maioria fez, né? Desenvolvimento 1, a gente fala de um tipo de desafio, e no desenvolvimento 2, a gente fala de outro tipo de desafio. Pronto, apresentamos os desafios. Então, a gente vai escolher um critério para indicar desenvolvimento 1, um desafio, desenvolvimento 2, outro desafio. Por quê? A gente sugere para os nossos alunos fazer uma redação de 4 parágrafos: introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão, tá? Então, seria desenvolvimento 1, um desafio, desenvolvimento 2, outro desafio. Mas alguém pode estar se perguntando, pensando: Vivi, mas essa é a única opção? Não, essa não é a única opção. Nós temos outras opções. Mais uma forma que nós teríamos. No desenvolvimento 1, a gente colocaria os desafios, porque que é difícil acabar com essa desvalorização. E no desenvolvimento 2, a gente colocaria as consequências negativas dessa desvalorização, os prejuízos para a mulher em relação a essa desvalorização. É outra opção, tá? Vivi, são essas duas únicas opções? Não, trouxe mais uma. E talvez você tenha pensado em uma outra opção, em uma outra estratégia que eu não tenha trazido aqui para nós, que eu não tenha colocado aqui para nós, tá? A outra opção, a gente pode ter desenvolvimento 1, os desafios solicitados na frase temática. Então, nós teríamos aqui, ó, desenvolvimento 1, vamos falar dos desafios, desses motivos para essa mudança de cenário ser difícil, e no desenvolvimento 2, mostrar como que esse trabalho é importante. Esse trabalho é desvalorizado, mas não poderia ser desvalorizado. Ele é importante, ele deveria ser valorizado, tá? Talvez você tenha pensado numa outra forma. Não tem problema se você tiver contemplado o que a frase temática pede: desafios, tá? E aí, nós também temos diferentes desafios, tá? Eu coloquei só alguns desafios aqui para nós. Então, alguns desafios eu coloquei para nós: reminiscências da sociedade patriarcal,
Ou seja, essa contextualização histórica, né? A nossa formação histórica, ou seja, essa sociedade patriarcal que colocava o homem no centro, tomando as decisões, o homem na sociedade, agindo na sociedade, saindo de casa para poder agir na sociedade, e aquela mulher limitada ao ambiente doméstico. Ela não tinha ela não tinha liberdade para estar na rua, para atuar fora de casa, para atuar na rua, né? Então essa mulher, o espaço dela era o ambiente doméstico. Ela ficava limitada a esse ambiente doméstico. Então ela cuidava da casa e cuidava dos filhos, naturalmente. E quando o marido chegava cansado do trabalho, bora cuidar do marido também. Então nós temos um passado aí, ó, né? Que está presente até hoje. Nós temos aí uma história pela qual passou o nosso país que traz consequências no presente para nós, tá? Formação familiar, né? Então acaba que em função dessa sociedade patriarcal, desse passado histórico nosso, nós temos muitas famílias que formam seus filhos assim. A mulher fica em casa ajudando a mãe a cuidar da casa. O menino sai para trabalhar junto com o pai, né? O menino pode sair junto com o pai. O menino pode ir para balada, a menina não pode ir para balada, né? O menino não move uma agulha dentro de casa. O menino não coloca a blusa dele no cesto para poder lavar, no cesto de roupa suja, né? E a menina faz tudo. Então tem a formação familiar também, né? Nós temos o machismo estrutural, que tem relação com essa sociedade patriarcal, né? O machismo estrutural é aquele machismo que está em todos os contextos, né? Está em todas as situações em que há relação de homem e mulher, colocando o homem como no papel principal, né? Colocando o homem numa situação, numa posição de superioridade, colocando o homem numa posição de comando, que vai ter as suas vontades respeitadas, que vai ter os seus desejos atendidos. Então nós podemos falar desse machismo estrutural, né? Um outro desafio, falta de discussão do tema. É um tema que não é discutido, que não é abordado nas escolas. As escolas estão, por exemplo, com outras preocupações, fazer o menino ir bem no Enem, fazer o menino entrar na universidade. Então, a única preocupação da escola é abordar aquele conteúdo que vai ser cobrado na prova. É um assunto que não é discutido nas famílias, né? Às vezes, quando a menina vai questionar o papel que está sendo imposto para ela, essa menina é tolhida dentro de casa, né? A mídia não traz essa discussão, não levanta essa discussão, tá? A banalização do cenário, ou seja, tantos anos assim que esse cenário já foi normalizado, que as pessoas nem enxergam mais a importância dele, que as pessoas nem valorizam mais esse cenário, que as pessoas já entenderam que isso tem que ser da mulher, é uma responsabilidade da mulher, é uma obrigação da mulher, né? O texto que nós vamos trazer para vocês é esse aqui, ó. É esse modelo aqui, ó, de D1, desafios, e D2, prejuízos da desvalorização. É esse modelo que nós vamos trazer. Então, o que que eu fiz? Aqui eu coloquei para nós alguns desafios, né? E aqui eu trouxe para nós alguns exemplos de prejuízos para a mulher. Alguém pode perguntar assim, Vivi, mas esse texto modelo vai trabalhar com todos esses desafios? Não, impossível, a gente não consegue trabalhar com todos esses desafios, né? E alguns exemplos de prejuízos, tá? Dupla jornada de trabalho, né? Então, aquela mulher que fica com uma sobrecarga de trabalho, porque quando ela trabalha fora, porque tem aquelas que só ficam dentro de casa e morrem de trabalhar dentro de casa. Há aquelas que trabalham fora e quando chegam do trabalho tem que trabalhar dentro de casa, né? Então, nós temos essa dupla jornada, essa sobrecarga de atividades que pode causar problemas à saúde física e à saúde emocional da mulher, à saúde mental, né? Privação de atividades de valor pessoal. Ela não tem tempo para fazer o que ela quer, ela não tem tempo para fazer o que ela gosta, né? Ela não tem tempo para fazer aquilo que proporciona prazer para ela, aquilo que ela tem vontade. Por quê? Porque ela tem mil coisas para fazer. Ela tem
as obrigações fora de casa e as obrigações dentro de casa, né? E ela perde a oportunidade de profissionalização, né? Então ela deixa de fazer um curso que ela gostaria, ela deixa de fazer um curso superior, tá? Ela deixa de entrar no mercado de trabalho, de ter a sua autonomia econômica, a sua autonomia financeira. Aqui são alguns exemplos. É possível também trabalhar todos esses prejuízos numa redação? Não, não é possível também trabalhar todos esses prejuízos, tá? Então, bora partir para esse modelo aqui para nós. Tranquilo? Tá, então vamos lá. Aqui, ó. Vamos ver então a nossa introdução. Nós vamos ler a introdução toda primeiro e depois nós vamos pegar a introdução por partes. Mas é só para a gente poder entender já o que vai ser tratado nesse texto. Combinado? Vamos lá, a introdução. A série Telefonistas, uma produção da Netflix, se passa na década de 1920 e mostra 4 personagens femininas que tentam ir na contramão de uma sociedade que limita a atuação das mulheres por serem julgadas como incapazes aos afazeres domésticos e aos cuidados familiares. Fora da ficção, e mesmo depois de um século, esse cenário continua se reproduzindo. O trabalho invisível de cuidado ser realizado pela mulher no Brasil. Essa situação, motivada por desafios como o patriarcalismo e o insuficiente debate a respeito da importância de se valorizar esse ofício, é preocupante, pois gera prejuízo para o gênero feminino. Logo, estabelecer ação cuja finalidade seja enfrentar essa desvalorização é essencial. Então tá, bora lá para a gente poder entender essa introdução, né? Nós sabemos que a introdução ela tem 3 funções. Quais são as 3 funções? A introdução tem que apresentar o tema, a introdução tem que apresentar a sua tese, qual que é a sua avaliação sobre o tema, se você enxerga o tema de forma positiva ou se você enxerga o tema de forma negativa, e você precisa antecipar o desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, até a conclusão, se for o caso, para indicar o seu projeto de texto, tá? Nesse texto modelo, nós temos aqui um repertório sociocultural sendo utilizado para poder apresentar o tema. Qual que é o repertório sociocultural aqui, ó? A série Telefonistas, uma produção da Netflix. O que eu sei? Eu sei que quando eu trouxer um repertório sociocultural, eu tenho que trazer informação suficiente sobre esse repertório, para que uma pessoa que não conheça esse repertório, entenda esse repertório que está sendo usado na redação. Ou seja, quem não conhece a série Telefonistas, quem não assistiu à série Telefonistas, tem que entender a redação, sem ter visto a série. Então, bora trazer uma explicação pequena, mas suficiente para uma pessoa entender, né? Então, aqui, ó, a série Telefonista, uma produção da Netflix, se passa na década de 1920 e mostra 4 personagens femininas que tentam ir na contramão, ou seja, no sentido contrário, de uma sociedade que limita a atuação das mulheres. Tá, limita a atuação das mulheres que limita a atuação das mulheres aos afazeres domésticos e aos cuidados familiares. Então, a sociedade impõe que a mulher tem que se limitar aos afazeres domésticos e aos cuidados familiares, e na série Telefonistas nós temos 4 mulheres tentando burlar essa sociedade. Só que essa atuação das mulheres é limitada porque elas são consideradas como incapazes. Elas são consideradas incapazes. Por isso que elas se limitam ao ambiente doméstico, ou seja, uma visão muito pejorativa da mulher, muito negativa da mulher, né? Tá, beleza. Apresentou o repertório sociocultural. Para esse repertório sociocultural ser produtivo, o da introdução, nós temos que fazer relação com o tema. Então, bora relacionar esse repertório com o tema, senão ele não é produtivo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, fora da ficção, ó, o elemento de coesão é, ó, fora da ficção, beleza. Nós estamos mais falando da série, né? E mesmo depois de um século, nossa, 1920, 2023,
E mesmo depois de um século, esse cenário continua se reproduzindo. Ah, então é aqui, ó, que a série se relaciona ao tema. Esse cenário continua se reproduzindo. 2 pontos. O que os 2 pontos vão mostrar para nós? Que é esse mesmo cenário da série que continua aparecendo, tá? O trabalho invisível de cuidado ser realizado pela mulher no Brasil. Ah, então esse é o mesmo cenário, que é o tema da redação. Ah, o trabalho invisível de cuidado ser realizado pela mulher no Brasil. Então tá, beleza, ok. Esse pedaço aqui, então, está mostrando para nós o tema da redação. Fechou? Agora falta tese, falta antecipar D1, falta antecipar D2, precisamos citar desafios, né? Então tá, ok para o primeiro, tema. Vamos lá então agora, tese D1 e D2 no mínimo, né? Essa situação, qual que é a situação? Trabalho de cuidado ser realizado pela mulher. E mais, ser invisível, né? Essa situação, motivada por desafios como patriarcalismo e o insuficiente debate a respeito da importância de se valorizar esse ofício, é preocupante. Ah, olha a tese aqui então, ó. Essa situação é preocupante, a tese. E nós já temos o D1, que o D1 aqui, ó. Essa situação, ela é motivada por desafios. Quais desafios? Desafio 1, o patriarcalismo. Aqui, ó. Desafio 1, o patriarcalismo. Desafio 2, e o insuficiente debate a respeito da importância de se valorizar esse ofício. Ah, então tá. Então, beleza. A tese é: esse cenário é preocupante. Já sei o que motiva esse cenário, o patriarcalismo e o debate insuficiente. Só que quando é falado que esse cenário é preocupante, o leitor vai perguntar: ah, é? Esse cenário é preocupante? É preocupante por quê? Aí vem a explicação. Pois gera prejuízo para o gênero feminino. Ah, então entendemos tudo. Então, desenvolvimento 1 vai ser, né? Aqui, ó, desenvolvimento 1, vamos colocar aqui para nós, ó. Desenvolvimento 1, nós vamos ter as causas, que vão ser os desafios. E no desenvolvimento 2, nós vamos ter o prejuízo para a mulher. Então, pronto. Já sabemos tema, tese, D1 e D2. Agora vem aquela frase que vai concluir a introdução, que vai finalizar a introdução, tá? Logo, então nós vamos ter aqui, ó. Logo, estabelecer ação cuja finalidade seja enfrentar essa desvalorização é essencial. Então, olha que legal. Logo, estabelecer ação, proposta de intervenção, cuja finalidade seja enfrentar essa desvalorização é essencial. Então, bora apresentar uma ação para enfrentar essa desvalorização. Ok? Olha que introdução legal, que introdução bacana, original, interessante, simples, fácil de ser lida, objetiva. Isso, introdução é isso. Introdução tem que ser simples, direta, objetiva, mostrar que você sabe escrever, mostrar a estruturação do texto, mas ao mesmo tempo legal, interessante, original, mostrar que você é uma pessoa informada. Ok? Então, vamos parar por aqui, porque na nossa próxima aula nós vamos continuar a leitura deste texto. E vamos falar a verdade, a introdução já nos deixou curiosos, não deixou? Para a gente poder continuar lendo esse texto? Então, na próxima aula, a gente continua a leitura desse texto, tá bom? Beijo, até mais!